Bom, vamos aqui para a revisão do nosso último workshop do treinamento fundamental de modelagem de rede de esgoto com o SewerCAD e o SewerGems. Neste quinto exercício focado no dimensionamento hidráulico de coletores por gravidade, a gente vai trabalhar num dataset que é uma rede de um loteamento residencial que tem sua rede com lançamento no ponto mais ao norte do sistema. É um sistema que vai ser projetado, conectado com um loteamento aqui no lado direito. Então, durante a modelagem, a gente vai dizer que esta rede, além da própria contribuição, recebe uma contribuição concentrada proveniente desta outra rede. Vamos definir que nesta conexão, este poço ele já tem uma cota de fundo predeterminada, que é a chegada desta rede já projetada, e o lançamento também tem uma cota de fundo já projetada, ou seja, esses dois pontos vão ser limitadores da cota de fundo da rede a montante do sistema que a gente está dimensionando. Então, como dados de projeto, a gente vai trabalhar com dados já definidos de carga total do loteamento para início e fim de plano. Tanto para início e fim de plano, a gente vai usar a mesma taxa de infiltração, de 0,10 litros por segundo por quilômetro. A rede no extremo leste tem como contribuição de início de plano 7,13 litros por segundo e 9,5 litros por segundo para fim de plano. Temos aqui as cotas de fundo do lançamento e do poço conectado à rede adjacente. Então a gente vai travar essas cotas de fundo e a gente vai usar para critério de dimensionamento declividade mínima, pensando nas cargas de início de plano para tensão trativa mínima de 1 pascal e vazão mínima de 1,5 litro, Manning de 0,013, e para fim de plano a gente vai calcular a declividade, o limite máximo em função da velocidade máxima, e as profundidades terão como valor mínimo 65 centímetros e o y sob d de 75%. O modelo vai ser criado a partir de um arquivo semente. Então, na hora de criar um modelo novo, a gente vai usar a importação de um arquivo semente, que serve para trazer algumas coisas já criadas, como protótipos para fazer o desenho na rede já com pré-definições de restrições de projeto, catálogo de conduto. A semente também traz algumas flex tables e queries, filtros já criados para ajudar na análise de dimensionamento. E dentro da semente também tem alguns atributos novos para fazer o cálculo do valor da declividade mínima em função da vazão mínima e também uma fórmula para o cálculo da velocidade crítica. O traçado da rede já foi feita anteriormente, previamente num CAD ou num outro software, então a gente vai importar um arquivo DXF já com traçado. Então a gente já considera que o traçado foi feito de primeira mão. O traçado poderia ter sido feito com as ferramentas de layout do SewerCAD ou do SewerGems, e para alavancar o desenho, para fazer os desenhos com precisão, o SewerCAD e o SewerGems pode ser usado integrado à plataforma CAD, como o AutoCAD, e também integrado à plataforma BIM da Bentley para redes, que é o OpenSite e o OpenRoads. Então, como nesse treinamento a gente está usando como princípio o SewerCAD e o SewerGems standalone, então a gente já está partindo do pressuposto que o traçado já foi feito, já que não é o foco do exercício, o foco aqui só é o dimensionamento. E também temos o terreno, um arquivo XML com a superfície já do projeto final do loteamento, para ser usado para calcular as cotas de terreno de forma automática. Então, após a importação pelo Model Builder, temos aqui este traçado
E aqui temos as curvas de nível que são publicadas pelo atachamento do Turing Model do LandXML. Depois de fazer a importação pelo Model Builder, você vai fazer a identificação do ponto de lançamento, a saída de rede, que é o poço mais ao norte. Então a gente faz a substituição do poço importado pelo Model Builder por uma saída. E nesta saída a gente já fala qual que é a cota de fundo já conhecida e dizer que ele não vai fazer parte do projeto. Então a cota não vai ser alterada. Mesma coisa para o poço da extremidade leste, à direita, onde a gente vai dizer as cotas conhecidas, a cota de fundo, e dizer que ele não vai ser dimensionado. No tubo que está jusante deste poço, a gente também fala que este tubo tem a saída conhecida, que é o fundo, que é 53,20. Você vê isso durante o tutorial da apostila tem todo o procedimento para fazer isso. Neste dimensionamento, em uma visão geral, a gente vai fazer o dimensionamento através de dois cenários, um para comportar as cargas de início de plano e um segundo cenário para comportar as cargas de fim de plano. No primeiro cenário é útil para a gente determinar as cargas de início de plano e a declividade mínima do projeto. Então, no primeiro cenário a gente vai usar um atributo criado chamado declividade min, que faz o cálculo da declividade mínima, levando em consideração a vazão mínima de 1,5 litro. Então é uma fórmula que já faz o ajuste, ele analisa a vazão calculada e se for menor que 1,5 litro, ele admite 1,5 litro e admite também a tensão trativa limite de 1 Pascal para 0,013 de Manning. Aí essas restrições calculadas, essa declividade mínima, é transferida para a tabela de restrições do cenário, que fica dentro da alternativa projeto. O cenário de fim de plano, ele vai receber as cargas de fim de plano, e neste cenário a gente vai fazer o dimensionamento final, e como no cenário de fim de plano podemos usar a mesma alternativa de projeto do primeiro cenário, ele vai de forma automática ler a restrição de declividade mínima calculada no cenário anterior e aí a declividade final vai ser calculada pela restrição de velocidade máxima e o y sob d máximo de 75. Também há um outro atributo novo criado, que é uma forma para cálculo de velocidade crítica. Aí a velocidade crítica também pode ser analisada usando uma outra coisa proveniente do arquivo semente, que é um filtro, uma query, que já mostra na tabela quais são os tubos cuja velocidade final deu maior que a crítica. Aí por este filtro pode-se aplicar o y sob d limite a 50% onde necessário. Neste cenário de fim de plano, temos a inserção das cargas de fim de plano, levando também em consideração a carga de fim de plano daquele loteamento adjacente à direita. Então, voltando aqui o cálculo das cargas, lembrando que a gente tem carga de início e fim de plano da rede como a vazão total, calculada em função da população e os fatores de pico. Então a gente pode calcular a taxa olhando o comprimento total da rede através da ferramenta Inventário de Tubo, dentro do menu Relatório. Então, dividindo a vazão total, tanto para início para fim de plano, a gente tem a contribuição por quilômetro linear. Lembrando de adicionar a carga de infiltração e no poço lá na extremidade leste a carga contribuinte para cada uma das situações. Aí no cenário de fim de plano a gente faz o cálculo e copia pela flex table chamada restrições projeto condutos o resultado proveniente do atributo criado no arquivo semente chamado declividade min, copia da tabela, um Ctrl+C, Ctrl+V, para a coluna do lado chamado declividade mínima, que é usado
pelo algoritmo do cálculo da rede. Tá? Então, esta declividade mínima é um atributo que está gravado dentro da alternativa de projeto, que também vai ser usada concomitante ao cenário fim de plano. Então, lá no fim de plano, fazemos a construção do cenário fim de plano com as cargas de fim de plano e faz o cálculo de dimensionamento, sempre fazendo no final a aplicação na mesma tabela do filtro para análise da velocidade crítica. Você vai ver que já tem um filtro criado, que é uma query chamada velocidade crítica superada. Se este filtro mostrar algum tubo, basta limitar o y sub d para 50% e rodar o cenário novamente. No final, temos uma análise para corrigir os tubos que estão invertidos, ou seja, o tubo de início não é necessariamente o de montante. Isso aconteceu porque o DXF usado para o traçado, ele não foi desenhado sempre obedecendo a direção de montante para jusante. Então, neste dataset de propósito foi desenhado alguns tubos invertidos, pois na importação o Model Builder leva em consideração para determinar qual é o início e o fim do tubo, o início e o fim da linha, que é uma coisa que o CAD também grava. Então aqui nós temos um exemplo, também está descrito na apostila, a gente pode construir um filtro para achar quais são os tubos onde a cota de fundo de jusante está mais alta que a de montante. Aí, fazendo o filtro, podemos exportar por uma flex table. Pela flex table a gente pode exportar um shape ou também uma tabela Excel para usar ela no Model Builder para atualizar a rede. Então, o Model Builder também serve para atualizar a rede, como a gente viu no vídeo de explicação do Model Builder, do workshop anterior. Então, a gente pode importar este shape ou Excel dizendo para os tubos desta tabela, que são só os que têm o filtro, inverter, dizer que para o início são os nós que estão na coluna de fim, e para os tubos o final dele vai ser os nós que estão tidos como início. Então, isso aqui é o procedimento para reverter. Aí, depois de atualizar pelo Model Builder, ele corrige. Aí, dá para tirar as tabelas do Excel, os resultados de cota de montante e de jusante, lendo como início e fim. Por último, se você tiver no SewerGens, há uma opção de renomear os tubos usando a formatação por ramos ou formatação de ordem dendrítica, que significa a nomenclatura por dois números, sendo o primeiro número o ramo principal e o segundo número a ordem dentro do ramo. Então a gente tem lá os ramos ou troncos de cada ordem. E nesta ferramenta que está dentro do menu ferramenta, mais nomenclatura por ramos, podemos fazer automaticamente esta renumeração. Terminado isso, podemos retirar os resultados, como as anotações de planta que já tem no arquivo semente, ou, ou a extração de perfis. Aqui é um exemplo de um perfil de engenharia. Tanto a anotação de planta quanto o perfil de engenharia são os produtos que o SewerCAD e o SewerGens têm no standalone, e esses dois tipos de desenho podem ser exportados para o CAD. Temos a tabela, as flex tables, que podem ser também exportadas para o Excel, e também os quantitativos, o comprimento total da rede por diâmetro pela ferramenta Conduit and Pressure Pipe Inventory, que é o inventário de conduto e linha pressurizada. Para alavancar os entregáveis, podemos usar o SewerCAD e o SewerGens integrado também à plataforma CAD. Podemos exportar a rede para o formato LandXML, caso você queira fazer o acabamento no Civil 3D usando a ferramenta de pipe. Ou você pode rodar o SewerCAD e o SewerGens integrado com a plataforma BIM da Bentley, que é o OpenRoads e o OpenSite. Aí você tem já automaticamente as redes em 3D integrado com o modelo hidráulico
e pode inclusive integrar com outras utilidades, como aqui mostrado a análise de interferência da rede de esgoto com drenagem e água potável de um loteamento, além também de configurar com mais detalhe de simbologia e controle de estilo de texto as anotações de planta e extração de perfis também.